Nós temos em mãos já o decreto regulamentar que regulamenta os novos vistos para Portugal. E no vídeo de hoje nós vamos conversar especificamente sobre aqueles benefícios que os cidadãos nacionais de países membros da CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa, possuem. Com esse vídeo, tu vai receber todas as informações necessárias e importantes para que tu tenha autonomia para entender e solicitar o teu visto para vir a Portugal. Então, vamos lá. Enquanto roda a vinheta, eu quero que tu deixe o teu like. Não te esquece de te inscrever nesse canal se tu não é inscrito, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade e estar aqui conosco sempre, sempre com o único objetivo de criar autonomia a partir do conhecimento. E é isso que eu vou te dar. Voltamos então. Aqueles que não me conhecem, eu me chamo Lucas Abad, sou advogado no Brasil e em Portugal. Em Portugal, atuo na área do direito migratório. O que é o direito migratório, doutor Lucas? Direito migratório envolve todas as questões relacionadas à nacionalidade e estrangeiros no país, de aplicabilidade daquela legislação, ou seja, aqui em Portugal e no Brasil também. Dentre os assuntos do direito migratório estão também aqueles assuntos relacionados aos estrangeiros, as normas, as leis que dizem respeito à entrada, permanência, saída em território nacional, tá certo? Vou conversar com vocês hoje um tema muito importante que muitas pessoas ainda têm dúvidas, principalmente por causa da publicação do decreto regulamentar que traz todas as informações sobre esse acordo de mobilidade assinado em Luanda no ano passado entre os países membros da comunidade de países de língua portuguesa, tá certo? Onde o Brasil, obviamente, é signatário. Vou Primeiro ponto, esse vídeo vai estar separado. Este vídeo vai estar dividido em alguns pontos importantes. O primeiro deles, nós precisamos entender o que é a CPLP de fato, desde quando ela existe e por que ela existe. Depois disso, nós vamos entender onde nós conseguimos nos encaixar dentro desse acordo de mobilidade e quais são os tipos de vistos que podem ser solicitados. A partir disso, nós vamos saber regras gerais de todos os vistos, como nós, enquanto membros da CPLP, conseguimos solicitar e que tipo de vantagem e que tipo de benefício eu, como membro CPLP, posso ter, tá certo? Como cidadão CPLP posso ter. Então, por isso é muito importante que tu já pegue teu papel e caneta na mão, que nós vamos trabalhar muito hoje neste vídeo e um detalhe muito importante, não avança esse vídeo. Não pula para outros pontos, a não ser que tu já tenha assistido ele na integralidade. Por quê? Porque todos os detalhes são importantes. Se nós tirarmos uma informação de contexto, nós vamos nos perder em todos os sentidos. E a minha intenção aqui é te trazer conhecimento completo, correto e de qualidade, para que tu possa ter autonomia e solicitar o teu visto e não deixar ninguém te enganar por aí. Então, vamos com calma, vamos seguros, sabendo onde nós estamos pisando. Segura aí e vamos começar essa aventura já. Primeiro ponto é, vou compartilhar com vocês a minha tela e mostrar para vocês aqui o que é a CPLP. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, e como vocês que já me acompanham sabem que às vezes eu fico um pouco perdido com as ferramentas aqui, caso eu não tenha deixado essa informação, eu peço que vocês coloquem nos comentários para me lembrar, porque daí eu volto, edito e coloco para vocês, tá bem? O que é a CPLP? A CPLP é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Vocês vão acessar cplp.org e vocês vão navegar nesse site que é riquíssimo em informações importantes para nós.
principalmente depois da assinatura do acordo de mobilidade que aconteceu em Luanda no ano passado e que culminou agora em Portugal, neste decreto regulamentar que foi publicado na última sexta-feira, dia 30 de setembro de 2022, onde nós temos aqui as informações legislativas sobre o acordo de comunidade dos países membros da CPLP. Tá bem? A CPLP, só para vocês saberem, que a CPLP ela foi criada em 1996, reunindo naquela altura, naquela época, os países de língua portuguesa, como Angola, Brasil, Guiné-Bissau e outros países, certo? Aqui nos Estados-membros, vocês vão ter a disponibilidade de informações para vocês. Então, nós temos Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Esses países são os países que fazem parte. Então, se tu é cidadão de um desses países, tu seguramente está abrangido por esses termos de cooperação e por esses acordos que nós temos, certo? Então, volta aqui comigo agora e vamos conversar um pouco mais sobre CPLP. Como vocês viram, a CPLP foi criada em 1996, estamos caminhando aí para quase 30 anos já de criação de CPLP, e agora, só agora, neste ano, nós tivemos um acordo de mobilidade mais abrangente, que envolve todos esses países da comunidade e faz com que dê melhores condições e possibilidades de maneira igual entre todos os cidadãos da CPLP para circularem. Obviamente, Portugal é um dos países mais procurados entre os membros da CPLP, porque nós falamos a mesma língua, a língua portuguesa, e nós estamos em Portugal com acesso à Europa. E o que isso quer dizer? Nós estamos na União Europeia, dentro de um bloco econômico que é um bloco super consolidado, com uma moeda fortíssima, condições de vida, segurança e tudo mais excelentes. Então, por isso, certamente, se tu está me assistindo, tu quer vir também para a Europa. Ou, se tiver alguém aqui que queira utilizar o acordo CPLP para morar e residir em outros países que não Portugal, por favor, deixa aqui nos comentários, porque eu vou ter o maior gosto e prazer de fazer um vídeo explicando sobre a legislação e o acordo CPLP daquele país, e trago aqui no canal para vocês também. Mas o foco aqui, obviamente, são os acordos, os decretos regulamentares e a legislação de estrangeiros em Portugal. E o que eu tenho em mãos aqui é o que te interessa nesse vídeo de hoje. Deixa eu falar para vocês um ponto importantíssimo. Vamos sem mais delongas. Qualquer cidadão nacional de um país. Vamos então, sem mais delongas, ao que interessa. Informação. Qualquer cidadão que seja nacional de um país membro da CPLP pode requerer vistos nesta condição, na condição de cidadão CPLP. Qual é a vantagem de eu solicitar um visto, seja ele de qualquer natureza, para Portugal, indicando que eu sou CPLP? Obviamente, esses vistos automaticamente já serão indicados quando nós solicitarmos esse pedido e formos cidadãos brasileiros, tá bem? Então, quais são as vantagens? A primeira vantagem é nós não precisamos de pareceres prévios do CEP. Os vistos solicitados por cidadãos CPLP, cidadãos nacionais de países membros da CPLP, já possuem uma aprovação liminar desse visto, estando o visto somente aprovado a partir do momento da sua submissão, desde que nós tenhamos nenhum impedimento, nós não tenhamos qualquer impedimento para entrar no país, tá certo? O que isso significa? Significa que serão vistos mais ágeis, vistos mais rápidos de serem aprovados, uma vez que nós não vamos precisar passar por todas as etapas que são necessárias à apresentação do visto. Isso significa que eu não preciso
comprovar, então, toda a documentação, pelo contrário, tenho que comprovar os documentos e instruir o meu processo de maneira correta, com todos os requisitos que são necessários à obtenção do visto. Apresentação de passaporte válido. O passaporte válido é muito importante a informação que ele tem que estar tem que vigir, ou eles têm que estar válido, inclusive nos 3 meses posteriores ao período de estada em Portugal. Então, não adianta eu solicitar um visto para 4 meses e meu passaporte vencer daqui a 5 meses. Não é possível fazer isto. É necessário que eu apresente um documento de viagem válido, no caso, o passaporte, e ele é aceito dentro dessas condições. Isso está no regulamento também. Outro ponto importante é a aprovação preliminar também está sujeita a uma negativa ou a um indeferimento preliminar. Se eu não tiver a identificação correta dos dados solicitados no visto ou as informações forem ininteligíveis, ou seja, não sejam possíveis de identificar, obviamente, este visto vai ser liminarmente indeferido. Agora, se o visto identificar bem o seu requerente, identificar bem os documentos e os pedidos de maneira correta e bem instruída, e nós formos cidadãos nacionais de países membros da CPLP, nós vamos ter este visto liminarmente deferido. Significa que nós não precisaremos nos apresentar fisicamente no consulado para a emissão do visto e também nós não precisaremos passar pelo crivo de parecer prévio que é emitido para os outros cidadãos, que é dado pelo CEF. São procedimentos que demoram ainda mais a esses detalhes, tá? A despachar o visto. Que mais de detalhes eu preciso passar importantíssimos para vocês? Os cidadãos membros da CPLP estão dispensados de apresentação de seguro viagem, título de regresso, ou seja, passagem de volta, e comprovação de meios de subsistência, desde que apresentem um termo de responsabilidade. Quando nós falamos de termo de responsabilidade, nós estamos a falar da famosa carta convite. Existe um modelo específico no site do CEF, disponível para que tu faça esse pedido, esse preenchimento. A pessoa que subscreve, ou seja, quem emite a carta convite, deverá comprovar os meios de subsistência necessários àquele visto específico. Isso nós estamos falando especificamente sobre o visto para a procura de trabalho, que te exige a comprovação de 3 salários mínimos, certo? Para o período de 120 dias do visto. Por que que isso é solicitado? Porque o termo de responsabilidade ou a carta convite é um documento onde o cidadão português ou um estrangeiro que viva legalmente no país, ele se responsabiliza, é um documento onde ele se responsabiliza aos teus gastos de hospedagem, alimentação e saúde, além de garantir que tu não vá permanecer de maneira irregular no país, porque, se caso isso acontecer, ele será o responsável financeiro pela tua passagem e de despesas de regresso, quando tu for convidado por Portugal a te retirar do país, caso tu permaneça de maneira irregular. Mais detalhes sobre os vistos de estada temporária, de procura de trabalho ou de residência CPLP, vocês vão encontrar no artigo 24A da legislação que eu informei para vocês. Aqui o meu está já com vários detalhes aqui. Os processos instruídos, então, devem ser liminarmente deferidos, nós falamos sobre isso. A autoridade consular vai comunicar imediatamente o CEF, ou seja, o poder de dar a emissão, como sempre é da autoridade consular. Nos casos de CPLP, eles vão liminarmente fazer o deferimento desse pedido,
desde que o cidadão não seja objeto de indicação para efeitos de regresso ou para indicação efeitos de recusa de entrada e permanência. Ou seja, se tu já fez alguma cagadinha em Portugal no passado e consta ainda a tua ficha lá, o teu cadastro para impedimento de entrada ou permanência no país, nem tenta, porque vai ser indeferido. Agora, se tu não tem nada com Portugal, nenhum problema, vai tranquilo e coloca, pelo amor de Deus, todos os documentos que são solicitados, com exceção, obviamente, daqueles que os cidadãos CPLP são isentos, atendendo os requisitos, tá bem? Mais detalhes sobre isso. Por quê? Que a legislação também nos traz informações de que ela entrará em vigor só 30 dias depois da publicação. Olha um detalhe importante que nós temos aqui. Esses vistos CPLP, ele tem uma validade territorial limitada ao território nacional e são impressos em vinheta de modelo a aprovar por portaria dos membros do governo responsáveis pelas áreas de negócios estrangeiros e administração interna. Ou seja, vai ter que ser ainda produzido o selo para a CPLP. Não foi, então a gente precisa aguardar isso mais. Depois, nós temos o artigo 51A, que vai falar da autorização de residência aos nacionais de estados membros da CPLP. Os pedidos de concessão e renovação e autorização de residência apresentados por cidadãos nacionais e membros da CPLP, bem como os pedidos de nacionais de outro estado, a que condições especiais de acordo sejam estendidas, ou seja, CPLP ou outros que tenham acordos semelhantes, independente da sua finalidade, são instruídos apenas com os documentos que se referem às alíneas A e D do número 1. Prestem atenção, quando a gente lê isso, dá a entender que seguro viagem, passagem de regresso e seguro viagem, passagem de regresso e meios de subsistência, eles não precisam mais ser comprovados, certo? Só que meios de subsistência são dispensados a cidadãos CPLP desde que apresentem um termo de responsabilidade, uma carta convite. O que o artigo 51 fala é referente à autorização de residência. Quando nós falamos em autorização de residência no país, nós não estamos falando em uma permissão de entrada no país, mas uma permissão para morar no país. Os membros da CPLP poderão solicitar autorização de residência CPLP. Essa autorização é permitida àqueles que ingressem no país com visto de estada temporária ou curta duração, certo? Ou então tenham entrado de maneira regular no país, poderão solicitar a autorização de residência CPLP, bastando apresentar os documentos que eles indicam no artigo 12 da legislação. Quais são esses documentos do artigo 12 da legislação? Já vos digo. Estou aqui com eles em mãos. Artigo 12. Vamos lá. Artigo 12. Documentos a apresentar. 2 fotografias, passaporte ou outro documento de viagem válido, certificado de registro criminal, no caso do teu país de origem, e um requerimento para consulta ao registro criminal português. Estão dispensados os cidadãos CPLP de apresentar seguro viagem válido, comprovativo de meios de subsistência e cópia de título de transporte e regresso, obviamente, porque é autorização de residência, tu não precisa apresentar meios de regresso. Agora, um ponto importante aqui é que os meios de subsistência no momento da solicitação da autorização de residência CPLP não vai ser documento que deva instruir o teu processo de autorização de residência CPLP. Percebem? Então, essas são as informações que eu precisava trazer para vocês. São poucas, mas são muitas em detalhes. São poucas informações, mas são muito, extremamente valiosas, principalmente se tu é cidadão nacional de um membro da CPLP.
Eu quero saber se tu tens alguma dúvida a respeito da CPLP e do acordo de mobilidade. Se tu tiver ainda alguma dúvida sobre isso, por favor, deixa aqui nos comentários e não te esquece. Tu tens que estar inscrito nesse canal com o sininho ativado para tu receber notificações sempre que eu trouxer um vídeo novo para cá. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e nos encontramos na sequência. Tchau, tchau para vocês.